galerinha deste canal! Eu queria falar mais alto, tá? Mas como não dá ainda, vamos nesse limite. Vamos lá, galera. Eu não postei vídeo semana passada porque eu não concluí a tarefa. E qual foi a tarefa que a gente combinou a semana passada? Um raio-x. Foi um raio-x de como estamos. Então, a Ari, que é empresária, tem 3 empresas e mais ela, pessoal, então são quatro raio-x que eu precisei fazer, tá? Então, eu fiz o raio-x do Dota, do Pedacinho, da Bravo e minha vida pessoal. Qual me deu mais trabalho? Minha vida pessoal, porque a gente não quer, eu no caso, não quero assumir meus erros. Então, foi bem difícil, tá? Pedacinho de chão. Estava mais fácil de eu fazer, mas eu coloquei ali um panorama. Primeiro, o custo dos meus capachos. Então, o que eu pago para fabricação, o custo que eu tenho de envio e o custo que eu tenho com divulgação, tá? É isso. Então, mais ou menos, eu anotei ali meus custos para eu saber se minha precificação ainda está correta e anotei o que eu estou devendo, graças a Deus o pedacinho não está devendo, e tá acontecendo tudo em D-1, que seria, não é o correto, mas no meu pensamento tá certo. O cliente comprou, eu já pago e depois eu já retorno o valor do meu lucro, tá? Então tá assim. Cliente pagou, pago, fábrica, me pago. É isso. Então tá ocorrendo na esteira certinho, tá? Mas não é o caminho ideal que eu quero. Por quê? O que eu coloquei lá nos primeiros vídeos pra vocês, eu quero que as minhas empresas gerem e guardem um caixa. Tem um caixa porque hoje não tem. Então, eu tive ali uma visão de como que o pedacinho está. Tá, ok. Tenho sonhos, tenho planejamentos, mas eu já tive uma noção de como está. Vamos pra Bravo. A Bravo foi um que eu tive que trabalhar um pouquinho mais, porque eu tive que fazer uma limpeza. Pois é, tive que limpar clientes, tive que limpar pessoas que não estavam pagando, tive que fazer uma boa melhorada lá, mas organizei a casinha. E graças a Deus, quando a gente dá o primeiro passo para fazer uma tarefa, vão vindo outras. Então, nessa limpeza, eu já tinha comentado com vocês que eu tinha perdido meu maior cliente de frota. Eu pensei que eu tava num prejuízo muito grande porque ele tava me devendo há alguns meses. Então, eu negociei para ele pagar um mês e eu deixava a dívida dos outros. Me atrapalhou? Sim, mas é menos uma energia, que foi o que eu aprendi. É melhor a gente poupar energia do que ficar martelando ali, brigando por nada. A gente só se desgasta. Então, negociei com esse meu cliente. Com ele lá, eu tinha um valor muito alto de rastreadores, tá? Então, eu tava muito chateada de perder esses rastreadores. Mas aí, eu fui conversando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu entrei em contato até com o advogado. Pra vocês terem noção, pra eu conseguir reaver os equipamentos. Porque, pra mim, é um valor alto. Para outras pessoas pode não ser, mas só de equipamento que eu perdi dessa que estão lá com essa frota foi 7,5 de equipamento. E aí eu fui combinar com o meu técnico, né, para retirar lá os rastreadores. Ele, olha, Ari, eu recomendo para você já comprar um aparelho novo e esquecer essa retirada, porque o valor que você vai gastar para eu ir lá retirar, você já compra um aparelho novo, tal, e me deu o direcionamento. Porque eu tava pagando um valor muito mais alto para a compra dos rastreadores. Ou seja, há males que vem para o bem.
Se não tivesse acontecido isso, se não tivesse me dado essa dor de cabeça, eu não teria achado um fornecedor de rastreador para mim mais barato. Então, confiem no processo. Confiem no processo. Porque quando a gente dá um passinho, mesmo que aquela situação pareça ruim, Deus vai direcionar para o lugar correto. Que foi o que aconteceu comigo. Então, lá na Bravo, fiz essa limpeza, consegui, enfim, dar uma reestruturada. Eu ainda tô pagando, a Bravo é o que tá com o custo para mim mais alto, porque eu vou ter que tirar do meu bolso para eu pagar as coisas dela. Oi? Já tô indo. Eu vou ter que pagar ainda as coisas dela, né? Tirar do meu bolso. Mas faz parte. E a Bravo é a empresa que eu tô mais devendo. Mais. Mas vai dar bom. O Dota, agora fechando aí de Bravo, agora vamos pro Dota Aventura. O Dota, não estou devendo nada, mas eu preciso fazer algumas coisas legais, como CNPJ, site, enfim, as outras coisas que precisam. Não estou devendo ninguém. Ainda não entrou dinheiro porque eu não fiz passeios esse mês, mas já organizei a agenda de setembro, então eu já tenho uma visão geral do que vai entrar, o que vai fazer, o valor que eu vou pagar pro CNPJ, isso, aquilo, então tá organizado, tá? Já tem uma luz aí nesse fim de túnel, tá? Então, organizei. Gente, eu não vou mostrar pra vocês os valores, como que eu fiz. Foi tudo muito simples, tá? Eu fiz tudo isso no Excel. Diferente dos outros, eu tenho na Bravo, eu tenho um sistema de financeiro que mostra ali a organização dos meus clientes, de pagamento deles, mas organizei tudo no Excel, tá? Tudo muito simples, tudo muito direto, muito objetivo, sem muito frufru. Óbvio, preciso estudar sobre isso, preciso entender muito mais, preciso. Sim, preciso. Mas tudo é um processo. Então, iniciamos. Então, agora eu tô indo de passo em passo, tá? Uma hora a gente chega lá. Calma, estamos reiniciando e organizando a casa de novo. E aí, temos então as 3 empresas aí. Eu tenho noção de como as coisas estão acontecendo e preciso colocar metas. Dona Ari tá sem metas. Preciso organizar a casinha e colocar metas aí, tá? Então, só para vocês terem noção. Organizei, tenho noção, mas tem coisa para melhorar. É um próximo passo. E agora, da minha vida pessoal, gente, tá feio o negócio. Gente, tá feio o negócio. Tá feio, mas ainda assim é algo pagável, é algo que pode acontecer, que vai acontecer, que já vai organizar. Não é uma coisa assim, tô devendo 50 milhões. Não. Tá baixo. Tá baixo. É algo que dá pra organizar, é possível. Então, coloquei ali tudo que eu tô devendo, as prioridades que eu tenho que pagar, o meu custo fixo. Por que foi importante eu ter noção do meu custo fixo mensal? Pra eu me precificar. Gente, eu não sabia me precificar. Não sabia me precificar. Esse trabalho que eu fiz da última vez lá, que eu falei pra vocês que foram que me salvou, que tava me pagando semanalmente. Então, eu recebia uma diária, juntava essas diárias e me pagava no final da semana. Ali foi o meu norte. Juro pra vocês que ali foi o meu norte. Eu tive uma noção de falar assim, poxa, esse valor tá ok, eu já tive um retorno, então eu não posso aceitar menos do que esse valor de diária. E aí, quando eu fiz o meu custo fixo ali, Ariane,
eu estou certa. Eu não posso aceitar menos do que aquilo. Não posso, não posso. É igual, eu trabalhei uma época na Porto Seguro, né? E eu lembro que tinha os guinchos pesados, que eles não saíam da base sem ao menos... Eles sempre falam assim, olha, eu só saio da base já garantido este valor. Não saio menos que isso. Então, a partir do momento que ele já saía da base dele, do local dele, já tinha aquele valor para pagar, fora os KM rodado. Então, isso naquela época eu ficava, nossa, que orgulhoso, né? Mas, gente, é um guincho pesado. Tem um custo, sim. Só para abastecer aquele bicho deve ser um valorzão. Então, depois disso eu tive uma noção de, poxa vida, eu tenho que saber me precificar também. Eu tenho. E eu aprendi com esses pequenos ajustes aí, desses dias. Antes eu tinha uma noção do meu preço? Sim, mas eu pensava como uma CLT. Quero receber isso mensal. Mas eu não tinha noção do meu dia, do meu valor do meu dia. Isso ajuda a gente até pra entender o que é caro pra gente. Por exemplo, vai no Mac com as crianças. Você vai gastar R$ 180, R$ 200 ali com você e com as crianças pra comer um lanche. No meu caso, já é uma diária. Entende? Eu já gastei um dia de trabalho só nisso. Então, isso me ajuda a entender o meu valor, a entender o meu limite do que eu posso gastar e a entender o que eu preciso melhorar para aumentar o meu valor. Entende? Então, esse trabalho de raio-x que eu fiz foi muito bom. E diferente das empresas que eu fiz na planilha, o meu raio-x eu fiz no Notion. Por quê? Há uns 2 anos atrás eu comprei um curso de uma moça, acho que é Carol Bastos o nome dela, que ela fornece essa organização de financeiro que ela fez no Notion, que é muito bom. E ela meio que dá um cursinho ali explicando como que a gente organiza o nosso financeiro pessoal e utilizar a planilha que ela criou ali no Notion. E aí eu continuei utilizando. Ali ele tem um espaço para eu colocar os meus recebimentos mensais. E aí lá ele já mostra o totalizando no anual. Ele coloca ali uma média, já vê o que eu gastei naquele mês. E também já coloca diminuir o valor do dízimo que eu tenho que devolver para o senhor. Lá embaixo ele coloca as minhas despesas fixas, então tem os lugares tudo separado, as minhas despesas variáveis, que é o que pode oscilar de valores, e depois a quantidade de dívidas. Gente, que visão que eu tive. Que visão que eu tive. Mas assim, estou feliz porque da parte de dívidas tá mais tranquilo do que eu imaginei. Tranquilo do que eu imaginei. E meus gastos fixos tá mais claro pra mim. E não posso fazer mais dívida. Não, porque eu vou tirar de onde? Então, me deu um panorama geral, tá? Então, o próximo passo pra dona Ari. Inclusive, falei pra vocês que eu participei de uma entrevista. Se eu não falei, estou participando de um processo seletivo. Vamos ver quais são os próximos passos, mas eu estou num processo seletivo. Então, provavelmente em breve eu já estarei no trabalho que eu desejei lá nos primeiros vídeos, tá? Então é isso. Estou falhando na parte de mentalização, de mentalizar o que eu quero, de falar pra mim mesma no espelho. Preciso voltar com isso, porque isso me ajudou muito lá nos primeiros vídeos, vocês lembram? Vou fazer isso. E vamos falar disso no próximo vídeo? O que vocês acham? Acho que vai ser bom, né? Eu trazer aqui pra vocês o que eu fiz
o que eu estou fazendo com relação a essa parte da lei da atração, tá bom? Então, nosso próximo vídeo vai ser eu ensinando para vocês o como que eu estou mentalizando isso e como que eu estou conseguindo trazer isso, tá? Mas lembrando que, como empresa, a Ariane precisa melhorar as metas, tá? Colocar metas, se organizar. Como pessoal, eu preciso do meu trabalho. Preciso do meu trabalho porque através desse trabalho eu vou pagar as minhas contas e vou conseguir reinvestir nas empresas e não tirar delas. E próximo vídeo eu trago aqui para vocês o que eu tenho visto sobre essa parte e talvez deixar até um PDF para vocês também fazerem o mesmo, tá bom? É isso, galera. Vídeo sem corte, real, sem edições, porque tudo é um início e é muito mais de eu mostrar minha jornada real para vocês e vocês irem acompanhando esse processo. Tô bagunçada hoje, né? Sexta-feira. Mas, quem sabe mais pra frente, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou conseguindo melhorar, tá? Porque neste momento eu estou mostrando pra vocês uma trajetória real. Onde vai parar isso, não sabemos. Mas eu estou mostrando pra vocês a minha trajetória real. É isso. Beijo, raio-x pronto, precisa ser melhorado. E vamos para a próxima parte.